A cirurgia bariátrica é uma realidade no Brasil e à medida que o tempo passa, mais pessoas estão sendo submetidas a esse procedimento e, consequentemente, mais pessoas que foram submetidas a essa cirurgia acabam recorrendo aos tratamentos estéticos e buscando a nossa ajuda. Por isso que é muito importante que a gente conheça as características, as complicações e de que forma a cirurgia bariátrica vai interferir na vida, no organismo e refletir nas disfunções estéticas. Na aula de hoje nós vamos entender de que forma a desnutrição energético-proteica ela vai influenciar e ela vai agravar as disfunções estéticas. Então, vamos comigo. Ao longo dos anos, o nosso estilo de vida ele veio sendo modificado. E essa mudança no padrão de vida não foi tão positivo. Então, para alguns aspectos foi positivo, para outros aspectos não. Então, a gente mudou, os nossos hábitos alimentares, a gente mudou a forma em que a gente trabalha, o tempo. Hoje em dia, ninguém tem tempo para nada. A gente não tem tempo para descansar, a gente não tem tempo para relaxar, a gente não tem tempo para cuidar da gente, para poder cuidar da nossa saúde, para poder fazer uma atividade física. Então, essa mudança aí na alimentação, de querer fast food, de ter que ser tudo muito rápido, tá todo mundo sem tempo, então as coisas têm que ser rápidas. Tudo isso acarretou em uma nova epidemia, que é a obesidade. Então, a obesidade, ela surgiu justamente por conta dessa mudança no padrão de vida. Então, as pessoas não têm mais tempo de se cuidar, as pessoas estão em busca, de alimentos que são rápidos e a maioria das vezes, e a maioria dos alimentos que são rápidos não são alimentos que são considerados saudáveis, ou porque, tem conservante na sua composição, ou então porque tem muita gordura, tem muito carboidrato. Enfim, a gente parou de descascar, então pegar as coisas ali, que foram plantadas, que tá na terra, a gente parou de descascar e a gente começou a desembrulhar. Tem até alguns médicos, que eles utilizam essa associação para poder falar, e mostrar pra gente o quanto que o nosso estilo de vida mudou. Antigamente a gente descascava e a gente comia. Hoje em dia a gente desembrulha. E esse, desembrulhar ali tá cheio de agrotóxicos, tá cheio de conservantes. E isso tudo vai prejudicando a nossa saúde. Então a obesidade, ela é considerada uma nova epidemia. Os índices, de pessoas obesas mundiais, cada dia que passa cresce mais. Justamente, por conta dessa falta de tempo, dessa praticidade, dessa mudança de alimentação, da mudança de comportamento. Então, a obesidade, ela surge aí justamente nesse contexto de um novo estilo de vida. E a obesidade, ela é caracterizada pelo acúmulo anormal e excessivo de gordura, e isso vai trazer um prejuízo à saúde. Os órgãos de saúde, eles falam que a obesidade é um transtorno clínico, crônico e multifatorial. Gente, tem várias causas. E aqui eu citei algumas, Então a gente pode falar, de disfunção metabólica, do metabolismo. A gente pode estar relacionado, a fatores hormonais, a fatores comportamentais e culturais. Então, lembra lá que eu falei com relação a fast food? Hoje em dia, quando a gente olha para os Estados Unidos, é um dos países que mais tem obesidade, por conta justamente dessa praticidade, Estabeleceu ali um comportamento na sociedade em que as pessoas estão buscando praticidade, estão atrás de fast food, de coisas rápidas, e tudo isso vai favorecendo e comprometendo, a sociedade de forma geral e desencadeando algumas doenças como a obesidade, que é que a gente está falando aqui hoje, certo? Então, esses comportamentos, culturais, essas mudanças, no hábito de vida, ela surge aí também como uma causa da obesidade. Além disso, a gente tem os fatores psicológicos, tem pessoas que têm muita ansiedade e acabam descontando na alimentação, tem fatores psicológicos também que estão associados à obesidade, então as pessoas, inconscientemente acreditam que a gordura é uma forma de proteção, enfim, são vários aspectos aí relacionados à parte psicológica, mas que a gente também precisa levar em consideração. Então não é a gente chegar, e encontrar e receber um paciente obeso
e a partir daquela imagem ali que a gente vê, a gente já julgar, né? Já conceber ali um julgamento daquele cliente. Não é assim. Gente, tem vários fatores que estão em volta. Então a gente tem que ver como é a família, como são os hábitos, né, na família daquela pessoa. Será que as pessoas têm o hábito, né, de comer errado, comer rápido, de comer alimentos que não são muito saudáveis? Isso aí é uma construção. Então imaginem que a pessoa ela cresceu dessa forma. Ou então, né, é algum problema hormonal, algum problema metabólico. Então a gente não pode julgar, né? A gente tem que receber bem todos os nossos clientes, seja eles quais forem, certo? Então, um obeso ou uma pessoa que tem anorexia, a gente tem que receber da mesma forma, o tratamento tem que ser igual, a gente precisa entender ali o todo, saber o que é que está acontecendo, conversar para poder tentar ajudar, para poder encaminhar para os profissionais responsáveis, né, para que a gente faça ali um tratamento multidisciplinar. E eu falo isso, gente, porque assim, dentro da estética, eu percebo, né, que existem muitos preconceitos. Então, os profissionais, né, acabam julgando os próprios clientes, os próprios profissionais se julgam bastante. E aí, outro dia, né, eu lembro que eu tava fazendo uma live, e aí uma pessoa falou assim, eu não sei como que as pessoas são gordas, são obesas, sendo que a gente tem várias academias, sendo que a gente tem várias farmácias, então como é que as pessoas, elas ainda são obesas ou elas querem ser obesas? Gente, não é assim. Olha aqui quanta coisa, né, tá por trás. A gente tem causa metabólica, a gente tem causa hormonal, a gente tem causa comportamental, a gente tem causa cultural, a gente tem causa psicológica, a gente tem causa social, a gente tem causa genética. Então, é uma série de fatores, não é um fator só. Então, não tentem julgar, não tentem determinar. A gente precisa entender, a gente precisa acolher essas pessoas e a gente precisa fazer com que elas percebam, sabe, o que é que está acontecendo com elas e saber para onde é que elas vão buscar ajuda para poder melhorar a sua saúde, certo? Então não julguem, entendam que a obesidade é uma doença multifatorial. Então tem várias causas ali envolvidas e a gente precisa trabalhar, né, em equipe para que a gente conscientize o nosso cliente e para também, né, que a gente tenha resultados positivos. E quando nós falamos, né, de diagnóstico da obesidade, a gente está passando por um processo de reanálise com relação a esses diagnósticos. Ainda é utilizado o IMC. Então, o IMC é Índice de Massa Corporal. Só que o IMC ele é pouco estimado porque ele não consegue definir o que é massa magra e o que é massa gordurosa. Então, no IMC, a gente vai pegar a altura do cliente, altura ao quadrado, tá? E vai dividir pelo peso. Então, você vai pegar lá, a pessoa tem o quê? 1,65, você vai botar 1,65 vezes 1,65, que é a altura. Esse valor aqui você vai dividir pelo peso, tá? Sei lá, 80. E aí você vai achar o índice de massa corporal, que é esse valor aqui, certo? Então, é dessa forma que é feito, que é calculado o IMC. Então, o IMC você vai pegar a altura ao quadrado dividido pelo peso e aí vai aparecer um valor e a partir desse valor a gente vai classificar. Só que o IMC ele é muito julgado por conta disso, da gente não saber o que é massa magra e o que é massa gorda, o que é massa gordurosa, né? Então, por exemplo, se a gente for fazer o IMC de uma pessoa que é fisiculturista, vai dar que ela é obesa, mas ela tem muito mais massa magra, massa muscular, do que uma massa gorda, uma massa gordurosa. Então, por isso, né, que o IMC, ele é pouco estimado e as pessoas, né, lutam bastante, né, para que esse diagnóstico ele seja feito de forma diferente. Mas em todo caso, ainda assim, né, é utilizado o IMC, certo? Aí aqui ao lado tem uma tabelinha para vocês com o IMC. E aí a gente faz esse cálculozinho e vai ver qual valor deu. Então, se der
abaixo de 18,5, a pessoa está abaixo do peso normal. Se der de 18,5 a 24,9, ela está dentro do peso normal. 25 a 29,9 está com sobrepeso. 30 a 34,9 tem uma obesidade grau 1. 35 a 39,9 está com obesidade grau 2 e maior que 40 é obesidade grau 3 ou uma obesidade mórbida, tá? Então, é dessa forma aqui que é feito, né, o IMC e que a gente sabe ali a classificação desse índice de massa corporal. Além disso, utiliza-se também dobras cutâneas e a perimetria abdominal. Então, esse aqui, né, são algumas formas, né, de diagnosticar a obesidade e a partir disso, né, que a gente vai verificar qual será o tratamento. E a partir desse diagnóstico que a gente vai avaliar, né, qual será o tratamento adequado para esse paciente. Quando a gente começar a falar sobre cirurgia bariátrica, você vai perceber que tem ali aquele cliente que ele é considerado o indicado para ser submetido a essa cirurgia, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então, fica aqui com esses diagnósticos e com o índice de massa corporal para que vocês entendam aqui a classificação e depois como é que a gente vai utilizar isso para as cirurgias bariátricas. A cirurgia bariátrica, ela começou a ser utilizada como um tratamento cirúrgico para obesidade na década de 50, mas na década de 70 ela foi abandonada. Então, os médicos, né, iniciaram esse recurso, né, vamos fazer tratamento cirúrgico para pessoas obesas, para que a gente consiga melhorar, né, a qualidade de vida delas. Mas na década de 70, 20 anos depois, eles perceberam que estava tendo muito efeito indesejável e grave. As pessoas estavam ficando muito doentes, então ao invés deles melhorarem, eles estavam tendo uma piora. Então as pessoas estavam com diarreia, estavam com desidratação, estavam com vômitos, com dores abdominais, com problemas hepáticos. Então por um período ali, eles abandonaram, né, essa prática, mas logo em seguida essa prática retornou. Alguns médicos foram tentando, né, desenvolver meios que fossem mais seguros para os pacientes, mas, infelizmente, gente, ainda hoje, a fisiopatologia, né, o estudo para poder saber sobre as doenças que ocorrem após essa intervenção cirúrgica é pouco estudada. E o índice também, né, de cirurgias bariátricas aumentou bastante. Mas se a gente aumentou o índice, né, de cirurgias, por que não aumentou também a quantidade de estudos que mostrem pra gente, né, avalia ali todas as complicações que podem ocorrer, que ocorrem após essa cirurgia. Então é importante que esses estudos, eles cresçam à medida também, né, que essa prática cresce, para que a gente tenha tratamentos mais seguros, ou então as pessoas que vão ser submetidas a essa cirurgia, elas avaliem o risco e o benefício para ver se de fato vale a pena. Essa cirurgia, ela é indicada para indivíduos entre 18 e 65 anos e que tenha o IMC maior que 40, ou então é maior que 35, mas que tenha doenças associadas, tá? Ou então que não conseguiram emagrecer por 5 anos. Tem alguns critérios. Terminando aqui de escrever. Então, o índice, né, o IMC tem que ser maior que 35 e ter doenças associadas. A pessoa, ela tem que ter tentado, né, emagrecer durante 5 anos e não ter conseguido. Então tem alguns fatores ali, né, que os médicos eles vão avaliando para poder ver, né, se aquele paciente ele se encaixa, né, no padrão, se ele está dentro ali da pessoa ideal para ser submetida a essa cirurgia. E o objetivo da cirurgia bariátrica é melhorar as complicações, as doenças, né, que estão associadas à obesidade, melhorar a qualidade de vida dos pacientes e
óbvio, reduzir o excesso de peso. Então, esse aí é o objetivo principal da realização da cirurgia bariátrica. É como as pessoas obesas, né, o índice de pessoas com obesidade estava crescendo muito e com a obesidade, né, normalmente tem algumas doenças ali associadas, pressão alta, diabetes. Então, por conta, né, dessas doenças todas, né, que podem estar associadas à obesidade, foi encontrado uma forma, né, de melhorar essas complicações e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Por isso que o IMC é alto. Então percebam que aqui a gente está falando de uma obesidade mórbida. Então tem pessoas que não conseguem sair da cama. Gente, essas pessoas aí, se elas fizerem essa cirurgia, elas vão ter uma qualidade de vida melhor. Porque imagine você não conseguir sair da cama, deve ser muito triste, né? Então, assim, a gente começa a fazer essas avaliações, né? Então, o objetivo, né, da cirurgia bariátrica é esse. É diminuir as complicações, aumentar a expectativa de vida das pessoas, né? Desses obesos mórbidos e consequentemente, óbvio, né, a gente vai precisar, né, diminuir aquele excesso de peso para que a gente tenha toda essa melhora. Então, o objetivo da cirurgia bariátrica é esse. Hoje em dia, a gente encontra diversos tipos de cirurgia bariátrica. Eu trouxe aqui algumas para a gente visualizar, mas é importante, né, a gente saber que seja qual for o tipo de cirurgia bariátrica que o seu paciente ele foi submetido ou ele vai ser submetido, existe uma desorganização anatômica e fisiológica do sistema digestivo. Então, o sistema digestório do seu cliente, do seu paciente, ele vai ser modificado, não tem jeito, e seja qual for o tipo de cirurgia bariátrica que ele ou ela fizer, certo? E por que que isso ocorre? Para poder o objetivo, né, também é contrapor o balanço energético. Então, se a pessoa ela consome muito mais do que ela gasta, ela engorda. Então, com a cirurgia bariátrica, a gente vai diminuir a quantidade, né, de calorias que você vai ingerir ali por dia e, consequentemente, você vai ter o emagrecimento. Então, isso aí pode ser feito de algumas formas, né? Então, tem como diminuir ali o estômago, né? Para você ficar saciado mais rápido e você comer menos. Tem também o desvio ali do intestino. Então, tem vários tipos, né, de cirurgia que são feitas, né, com esse objetivo de não fazer com que você consuma mais caloria do que você gasta. Então, você tem que gastar muito mais do que você consome para poder ter esse desequilíbrio e você não engordar, certo? Então, o objetivo dessas cirurgias é justamente esse. E aí, como consequência, né, a gente tem o emagrecimento. Porque se os clientes eles vão começar a ingerir menos calorias, logo eles vão emagrecer. Então, imaginem que uma pessoa ela consome 2.500 calorias por dia. Ela vai engordar, né? E não faz atividade física, não faz nada. Então, ela vai engordar. Porque também, ó, um parêntese aqui, se ela consumir 2.500 calorias, mas ela ficar o dia todo correndo, o dia todo andando de bicicleta, o dia todo nadando, o dia todo surfando, ela vai gastar aí toda essa caloria, né, que ela consumiu e ela não vai engordar, tá? Então, é isso, é quando você consome mais do que você gasta. Então, você precisa gastar. O negócio do nosso corpo é esse, tem que gastar energia, senão ele vai estocando ali aquela energia. Certo? Mas aí imagine, né, esses pacientes, né, que estão obesos, eles consomem muito mais caloria do que eles gastam. E quando eles são submetidos a uma cirurgia bariátrica, após a cirurgia, eles só vão consumir de 600 a 900 calorias. É uma dieta bem restritiva. Então, ao invés de comer 2.500, ele está comendo 600, ele está comendo 800 calorias. É muito pouco para o que ele comia, né? Então, essa diferença aí é que vai gerar o emagrecimento, certo? Então, o objetivo da cirurgia bariátrica é justamente esse, é fazer ali, né, um desvio, é fazer uma desorganização ali na anatomia do sistema digestório para poder fazer com que o cliente, ele emagreça por essa via. E aí, é dessa forma, né, que acontece. E aqui nós temos os tipos de cirurgia, né? Nós temos o bypass gástrico, vou colocar aqui um umzinho na figura,
Então, é essa aqui a cirurgia, bypass gástrico, ou ela é chamada também de Y de Roux. Percebam que aqui vai formar um Y, tá vendo? Aqui formou um Yzinho. E por isso, né, que é o nome Y de Roux, que é o nome, né, do médico que desenvolveu esse método. Tem também o método, né, de gastrectomia vertical. Vou colocar aqui o 2 na figura. Então, é esse método aqui, que é chamado, né, de gastrectomia vertical. Então, percebam aqui que ele faz um corte, né, no estômago. Nós temos também o duodenal switch, que é, botar aqui a figurinha 3, é esse método aqui, né, que é feito. Então, percebam que ele também é meio que uma mistura, né, do 1 com o 2. E tem a banda gástrica ajustável. E aqui eu vou colocar o 4 na figurinha, só para vocês associarem ali, tá, o tipo de cirurgia com a imagem. A banda gástrica ajustável, ela não é tão utilizada, tinha muito problema, né, com essa banda gástrica, então algumas quebravam, enfim, tinha uma série assim de complicações e aí é por isso, né, hoje em dia ela não é tão utilizada. Mas era até um recurso interessante, porque percebam que nesse modelo aqui, né, não cortava o estômago, então ele diminuía, ele fazia um ajuste ali na parte ali do estômago, mas a gente não tinha, né, esse isolamento do estômago, tá, gente? E no 2, como no método 2 e no método 3, vocês vão perceber que aqui a gente tem um isolamento desse estômago. E aí, quando nós falamos, né, de estômago, quando a gente fala de intestino, a gente precisa saber que a absorção dos nossos nutrientes, a absorção das nossas vitaminas, ela ocorre nesses locais. Então, tem algumas substâncias que são absorvidas pelo estômago, tem algumas substâncias que são absorvidas pelo nosso intestino, inclusive tem também, né, substâncias que são absorvidas na nossa boca. Então, a nossa digestão, ela começa na boca, quando a gente coloca o alimento na boca. E aí, se alguma dessas partes elas forem isoladas ou elas forem modificadas, a gente acaba tendo uma dificuldade maior em absorver algumas vitaminas, em absorver alguns nutrientes, em fazer uma boa digestão, certo? Porque a digestão ela é importante justamente para o corpo e fazendo, né, a degradação dessas moléculas de tudo que a gente come e vai enviando para os locais, né, que eles precisam daquele material, tá? Então, o nosso sistema ali, né, digestório é para isso, é para a gente digerir, para a gente degradar moléculas muito grandes. Por exemplo, é uma proteína. A proteína a gente ingere e a gente vai precisar, o corpo da gente, ele vai digerindo essa proteína até que ele transforme ela em aminoácidos e aí esses aminoácidos, eles são encaminhados para diversos locais, né, do nosso corpo que estão precisando daquele material para poder compor uma nova proteína. Então, por exemplo, o colágeno, né? Então, o colágeno, a gente compõe o colágeno através desses aminoácidos, certo? Então, o nosso sistema aqui digestório, ele é super importante para a degradação, né, para a quebra dessas moléculas maiores e também para a absorção de todos os nossos nutrientes. E com esses processos aqui, né, que são feitos, a gente sempre tem um comprometimento nessa absorção, nesse sistema, né, de absorver nutrientes, e aí a gente tem uma série de complicações por conta disso. Falando em complicações, olha aqui algumas complicações da cirurgia bariátrica. Normalmente, os pacientes que são submetidos a essas cirurgias, eles sofrem de desidratação, sofrem também de desequilíbrio hidroeletrolítico. Isso significa que tem perda de líquido e tem perda também de eletrólitos. Então, eles sofrem, né, esse desequilíbrio. Sofrem também com hipotensão ortostática. Então, é quando a pessoa está sentada ou deitada e ao levantar ela tem uma queda ali de pressão. Então, isso também é comum, né, nas pessoas que foram submetidas a uma cirurgia bariátrica. O aumento da concentração do ácido úrico, as pessoas ficam muito fadigadas, se sentem muito cansadas,
justamente por conta dessa falta, né, de nutrientes. A maioria das complicações é por causa disso, tá? Eu vou enfatizar isso porque isso vai ser importante quando a gente falar, né, com relação às complicações estéticas, né, as disfunções estéticas. Podem ter também câimbras musculares, cefaleia, dor de cabeça, intolerância ao frio, distúrbio gastrointestinal. Então, olha aqui o distúrbio, né? Justamente nesse processo, nesse sistema digestório. Então, ele vai ser comprometido. Além disso, Kushner, ele diz que a principal complicação dos pacientes pós-bariátricos é a desnutrição energético-proteica. Gente, a pessoa fica desnutrida, fica sem nutrientes, porque a depender da cirurgia que foi feita, né, mais ou menos, mas em todas tem o déficit de nutrientes, né? A gente fica com falta de nutrientes. E isso vai gerar o quê? Perda de massa muscular, perda de massa gorda, bradicardia, que é a diminuição da frequência cardíaca, pode gerar anemias, cansaço, vulnerabilidade a infecções, então a gente fica muito mais suscetível a doenças de uma forma geral. Cicatrização fica comprometida, a respiração fica alterada. E aí eu lembro, gente, sempre que eu falo assim de cirurgia bariátrica, eu lembro muito de uma amiga, de uma colega minha, né? A gente fazia vôlei juntas, vôlei de praia. E aí, um belo dia, Ká tinha sumido. Então ela sumiu, nunca mais ela apareceu no vôlei. E aí eu mandando mensagem, até que um dia, né, ela respondeu as mensagens que eu havia mandado para ela e ela falando para mim, né, que ela tinha feito, né, cirurgia bariátrica há muito tempo atrás e ela não estava conseguindo andar. Ela não andava, ela ficou meses e meses sem andar, fazendo exames para poder tentar entender o que é que estava acontecendo com ela. E foi falta de uma vitamina. Quando ela fez a reposição, né, daquela vitamina, ela conseguiu voltar a andar. Mas ela falou para mim assim, Nath, mas fique tranquila que isso é super normal, eu sei que todo ano eu fico com uma deficiência aí de vitamina e isso gera alguma consequência, isso gera alguma complicação. Esse ano eu fiquei sem andar, eu falava assim, gente, não é possível, gente, não pode ser uma coisa dessa. Eu fico assim, muito sentida, sabe, com essas coisas, porque imagine, gente, imagine você não ter ali os nutrientes necessários para que seu corpo funcione. E aí você começa a ver, né, a série de complicações e o quanto é importante essas substâncias, né, para o nosso corpo, as vitaminas, os minerais, sabe, os aminoácidos, o quanto que eles são importantes para o funcionamento do nosso corpo, né? E aí, às vezes, né, a gente escolheu, né? A gente fez uma escolha, escolheu fazer um procedimento e aí a gente ficou com esse vazio aí no nosso corpo, né? E tendo que suplementar ao todo tempo, não se descuidar em momento nenhum. Então eu fico bem reflexiva, né, com relação a essa parte. Eu acredito que nós precisamos ser saudáveis. Eu acredito que a gente tem que buscar procedimentos e recursos que vão favorecer a nossa saúde, mas quando ele começa a afetar, né, a nossa vida, eu já começo a questionar. Um pouquinho mais. Então, eu lembro muito bem desse caso, né, dessa colega minha, que ela não mandou, ficou um tempão sem andar por conta aí de uma vitamina e essa não absorção, né, dessa vitamina é por conta, né, desse procedimento, né, cirúrgico que ela fez. Eu tenho outras colegas também que foram submetidas à cirurgia bariátrica e tem uma que tem que fazer a cirurgia de retirada de pele, mas não pode fazer cirurgia. Porque se ela fizer cirurgia, ela não sabe se ela fica viva. Por quê? Porque tem muitos nutrientes que estão faltando no corpo dela, porque a cicatrização dela é lenta. Olha aqui que a gente acabou de ver, a cicatrização é lenta. Então ainda tem esse fator, né? Você fez o procedimento, você emagreceu, mas e o depois? E se você ficar doente, se você precisar fazer uma cirurgia de emergência, a retirada de pele é mais estético, né? Mas se você precisar fazer uma cirurgia de emergência, imagine você não saber se você vai sair daquela cirurgia porque você se submeteu, né, a um processo cirúrgico e hoje você está com deficiência de vitaminas. Então, isso é bem complicado. Mas, assim, é o que eu falei no começo. Eu acho que a gente precisa, né, avaliar
o risco e o benefício. Eu conheço pessoas que engordaram para poder fazer uma cirurgia bariátrica. Eu conheço pessoas que engordaram. Não estava ali dentro, sabe, do IMC estipulado, mas a pessoa quis engordar para poder fazer a cirurgia. Então, esse ponto, assim, eu questiono, sabe? Eu questiono, realmente. É tanto a parte do médico, né, que não encaminhou logo essa pessoa para um psicólogo, que não, sei lá, pensou em uma outra forma a não ser, né, a cirurgia plástica. Então, eu questiono um pouco isso, eu questiono também, né, a parte psicológica dessas pessoas. E por isso, né, que fazer uma terapia e que essas pessoas que têm obesidade, elas serem tratadas também, né, por uma equipe ali psicológica, fazer terapia, eu acho que é fundamental. Agora, tem o caso de pessoas, né, como eu falei no começo, tem caso de pessoas que estão em cama, que não conseguem levantar. Nesse caso, gente, cirurgia bariátrica, pelo amor de Deus, porque isso aí pode salvar a vida daquela pessoa, né? Mas aí você pega um paralelo e você pega outro. Aí você tem uma outra pessoa aqui que tá super ativa, que tá, sabe, tá obesa, mas ainda não é uma obesidade mórbida, que tá obesa, mas que tá se movimentando, que tá caminhando, que tá fazendo tudo, e a pessoa decide engordar para poder fazer uma cirurgia dessa. Então, para mim, a pessoa não tem noção nenhuma e não foi passado para ela as complicações após esse procedimento. Então, eu questiono um pouquinho, né, com relação a isso, mas enfim, isso aí é um posicionamento pessoal, assim, bem pessoal mesmo, tô aqui compartilhando com vocês, mas vamos para o assunto, né? Vamos voltar aqui para o assunto. Bom, e segundo o estudo de Schneider, ele fala que junto com a perda de peso, vai ocorrer também perda de massa magra, perda de massa gordurosa e algumas estruturas da composição corporal. Então, tá tudo junto. A gente perde massa magra, a gente perde massa gordurosa, a gente perde estruturas importantes e a gente vai ver aqui mais detalhadamente sobre isso. Então, a gente tem aí várias perdas, né? Não é só o peso, tem outras perdas também que são necessárias, assim, para o nosso corpo e que a gente está perdendo. Bom, mas agora a gente passa para as complicações estéticas. Como complicação estética, a gente tem a flacidez muscular, e aí a gente já pega lá o estudo de Schneider, onde ele fala que ocorre perda de massa magra. Então, se eu tenho uma perda de massa magra, provavelmente eu vou ter ali uma hipotonia, eu vou ter uma flacidez naquela musculatura. Então, essas pessoas, né, quando vocês receberem, né, pessoas que foram submetidas a uma cirurgia bariátrica, comecem a perceber isso. Olhem ali, prestem atenção na flacidez muscular. Sabe o que é que acontece também? Muitas pessoas fazem a cirurgia e acham que só a cirurgia vai emagrecer e só aquilo ali que importa e só precisa daquilo. E não faz atividade física, mas a atividade física é importante até para que a gente não perca tanta massa magra, né? Para a gente não ter essa flacidez muscular. Mas muito, né, dos pacientes acabam fazendo a cirurgia bariátrica e não realizando atividade física e não realizando uma reeducação alimentar. Aí que é mais perigoso ainda. Então, quando você for fazer a avaliação no seu cliente, você já pergunta tudo isso para ele, para você já ir identificando ali com relação aos nutrientes, se está fazendo suplementação, se está indo para o nutricionista, como é que está a alimentação, se está fazendo atividade física, porque esses pontos aqui você já tem uma ideia com relação aos nutrientes. Pô, não, Nath, está se alimentando bem. Não, Nath, está fazendo a suplementação. Então, provavelmente, né, são pessoas que vão ter respostas melhores nos tratamentos estéticos, tá? Tá fazendo atividade física, então aí você já vê que a perda de massa magra não vai ser tão grande, porque ele está se exercitando, certo? Então, façam essa avaliação mais detalhada, tá bom? Flacidez tissular. Quando a gente fala, né, com relação à flacidez tissular, é uma das complicações pós-bariátricas mais comuns e mais faladas. As pessoas falam bastante, né? Ai, meu Deus, vou emagrecer, vou ficar cheia de pele, vai ficar com flacidez. Tem sempre aquele negócio, né? E normalmente a procura, né, para os tratamentos estéticos, elas também estão mais direcionadas para a flacidez tissular. E a flacidez tissular pós-bariátrica acontece por alguns fatores e a gente vai listar aqui, certo? Então, o primeiro fator
é que a perda de peso vai gerar danos a fibras elásticas, as microfibrilas e as fibras colágenas, principalmente a fibra tipo 1 e tipo 3. Então, se vocês forem, né, na aula onde a gente falou sobre flacidez tissular, vocês vão perceber o quanto que essas fibras elas são importantes para a pele da gente, justamente, né, para não proporcionar essa flacidez de pele. Então, se a gente tem, né, a perda nessas fibras, a gente vai ter um comprometimento na flacidez também. Um outro fator, Migliori e colaboradores, eles constataram para a gente em seu estudo científico. Eles perceberam que existia um espaçamento das redes fibrosas e sugestiva perda de fibras elásticas após a cirurgia bariátrica. Então, ele conseguiu, né, detectar ali no estudo que ele fez que teve uma perda de fibras elásticas. Então, se a gente perde, né, essa elasticidade, se a gente perde a qualidade dessas fibras, consequentemente, né, a gente vai favorecer a essa flacidez tissular. Light et al., ele também fez um estudo, né, com amigos ali, com colaboradores, e eles fizeram uma análise histológica, que é a análise do tecido. Então, eles pegaram ali o tecido de pessoas, né, que foram submetidas a essa cirurgia e eles começaram a analisar. E olha que interessante o que eles descobriram. Eles descobriram que existia uma anormalidade na arquitetura e na organização do colágeno. Então, o colágeno tá estranho, o colágeno aqui tá diferente. Eles perceberam também que teve degradação da elastina, ou aqui as fibras elásticas sendo comprometidas também, e ele detectou isso no seu estudo ali do tecido. Ele percebeu que teve diminuição dos fibroblastos. Meu Deus! Gente, o fibroblasto é a célula que é responsável pela produção do colágeno e pela produção de elastina. Então, se eu tenho a diminuição desses fibroblastos, se eu tenho a degradação da elastina, se eu tenho o colágeno, né, de forma desorganizada, e vocês vão ver, né, mais lá para frente que também, né, tem uma diminuição, né, nessa maturação do colágeno. Então, eu vou ter uma flacidez ali mais acentuada. E quando a gente compara, né, isso a gente pode comparar de uma pessoa que está fazendo uma reeducação alimentar e está conseguindo, né, e o corpo, o organismo está absorvendo aqueles nutrientes, de uma pessoa que foi submetida a uma cirurgia bariátrica, que mesmo tendo uma alimentação mais controlada, tem a diminuição da absorção desses nutrientes, porque volta lá para a gente ver o que é que acontece nos tipos de cirurgia. A gente vai isolar uma parte de absorção, seja do estômago, seja do intestino. Então, inevitavelmente, a absorção de nutrientes, mesmo que a pessoa esteja fazendo uma boa alimentação, existe, né, a diminuição dessa absorção de nutrientes. E aí, muitos estudos, inclusive, falam que a reposição desses nutrientes, eles não devem ser por via oral. Porque se a gente ingere um comprimido, vai se perder também. Lembra, é absorção. Então, muitos, né, devem ser feitos já na veia mesmo. Então, não tem essa parte, né, de suplementação por via oral. Já está sendo questionado, né, também com relação a isso, porque o sistema ali, né, de absorção, ele foi afetado. Então, se você utiliza, né, substâncias de forma oral, você pode não ter também a absorção necessária daquela suplementação. Então, a suplementação também é diferente, tá? E vamos lá. Além disso, além da diminuição dos fibroblastos, teve também regiões com inflamação. Então, o tecido também está inflamado. Além disso, teve perda na matriz extracelular. Então, tudo isso aqui foi observado, né, lá no tecido, nesse estudo que Light fez. E Orfeu, ele vem, né, com os colaboradores também, no seu estudo científico, falar que eles encontraram a diminuição do conteúdo do colágeno na pele, né, na parte abdominal das pessoas que foram submetidas a uma bariátrica. Então, eles perceberam, né, nesse estudo aqui, então são vários estudos científicos, nesse estudo aqui de Orfeu, ele fala isso, né, que ele detectou
que houve a diminuição desse colágeno naquele tecido ali abdominal das pessoas que passaram por essa cirurgia. E no estudo de Chavapil e colaboradores, eles isolaram uma fibrila de colágeno e foram avaliar. E aí eles perceberam que ali estava, que aquela fibrila, né, de colágeno, ela demonstrou uma maturação do colágeno retardada. Então o colágeno, ele não está evoluindo como ele deveria, ele está evoluindo lentamente. Sabe, o processo, né, de maturação daquele colágeno não tá igual, não tá como deveria ser. E aí ele percebe isso, né? E além disso, houve também uma queda no depósito desse colágeno. E tudo isso ele relatou, né, que foi em situações de má nutrição. Então, se eu tenho um tecido que ele não está nutrido o suficiente, como é que eu vou sintetizar esse colágeno? Como é que eu vou fazer essa proteína, sabe? Pode ser um colágeno, mas pode ser uma elastina também. Pensa, gente, que o corpo da gente, as proteínas, né, elas são compostas ali por aminoácidos. Então, a gente precisa ter as substâncias necessárias, os aminoácidos, as vitaminas, tudo certinho para a gente poder compor essas proteínas, para a gente compor a própria energia, né, do nosso corpo. Então, tudo é dos nutrientes. Então, se a gente não está bem nutrido, a gente vai sofrer várias consequências. E aqui vocês viram, né, todas as consequências relacionadas à flacidez de pele. Mas, além da flacidez muscular, além da flacidez tissular, a gente também tem, né, o fibroedema geloide. E aí, normalmente, esse fibroedema geloide, ele está associado a uma pele flácida. Vocês vão perceber, porque aí a pessoa está emagrecendo, está ficando mais flácido, o fibroedema geloide está se acentuando. A adiposidade, né, também ainda vai ter e a gente precisa, né, tratar também. Estrias, então muitas pessoas vão relatar, né, que houve aparecimento de novas estrias, ou então já as estrias, né, que já estavam instaladas, elas vão começar a sentir, né, que tá desconfortável, que agora elas vão querer fazer aquele tratamento. Além disso, ocorre também êxtase linfática, então ocorre uma estagnação da linfa. Por isso que é legal a gente fazer drenagem linfática nos pacientes, né, que foram submetidas a uma cirurgia bariátrica. Por quê? Porque tá estagnado ali aquele sistema linfático, aquela linfa, né? Então é legal a gente vir com uma drenagem linfática para a gente poder melhorar essa eliminação, né, de toxinas, porque isso também é favorável, tá? Então, se a gente elimina toxinas, se a gente diminui aquela retenção de líquido, consequentemente, a gente vai conseguir nutrir mais aquela célula, aquele tecido. A pele também fica seca, tem queda de cabelo, apresenta desnutrição tecidual. Então, assim, percebam que a maioria, né, das complicações após a cirurgia bariátrica, ela ocorre por conta da má nutrição, né, da absorção deficiente desses nutrientes. E tudo isso vai tendo consequência aí para o organismo de uma forma geral e também para a pele do nosso cliente. Essa aula eu finalizei por aqui, porque senão ia ficar muito grande, mas a gente vai ter outras aulas, tá? Falando sobre bariátricos ainda. Eu quero trazer para vocês, né, com relação às vitaminas e a falta daquelas vitaminas e como é o reflexo, né, na pele. A gente vai ter uma aula falando sobre isso. A gente vai ter aulas mais específicas, né, para poder ver quais tratamentos são melhores para esses pacientes. Aqui a gente já viu, né, as complicações, mas depois a gente vai ver e os tratamentos para essas complicações. Em todo caso, é importante, né, a gente entender, e aqui nessa aula a gente viu isso, que as pessoas que são submetidas a uma cirurgia bariátrica são pessoas que têm uma deficiência de nutrientes porque, né, o corpo ele não vai conseguir absorver como ele deveria absorver, porque a taxa ali, né, de alimento, de ingesta está diminuída também e, consequentemente, isso vai refletir, né? Então, como a gente tem, né, essas pessoas com essa deficiência de absorção de nutrientes, a gente precisa pensar
que são pessoas que precisam de nutrição. Nutrir, então a gente pode fazer tratamentos, né, que vão nutrir aquele tecido, que vão hidratar o tecido. É importante também que se a gente for fazer algum tratamento que vai estimular o colágeno para estrias, para flacidez de pele, rejuvenescimento, se a gente for fazer algum tratamento que estimule colágeno, é importante que o cliente ele esteja com um acompanhamento nutricional, porque não vai adiantar, a gente tá estimulando colágeno, tá estimulando colágeno, tá estimulando colágeno, mas o corpo não ter nutriente necessário para poder sintetizar aquele colágeno, certo? Então tem que estar com o nutricionista, tem que estar fazendo a sua suplementação correta, e aí a gente entra, né, com os tratamentos estéticos, porque senão não vai ter resultado, tá, gente? E não tem resultado mesmo, porque a gente tá ali estimulando, porque os fibroblastos estão diminuídos, porque o colágeno ele tá demorando para maturar. Então tudo isso, né, vai tendo consequência negativa nos procedimentos estéticos. Por isso que é importante que o tecido esteja nutrido, que o organismo, né, do cliente esteja nutrido, que esteja hidratado, que ele esteja com acompanhamento ali com os médicos, né, com suporte nutricional, com o próprio médico, fazendo a sua suplementação, tudo certinho para que a gente tenha resultados melhores, certo? Mas a gente vai ter mais aulas, tá, direcionadas ao tratamento, ver a parte ali, né, que eu falei da êxtase linfática, fazer drenagem linfática, a gente vai ver tudo isso aí com mais calma. Vou trazer também para vocês, né, as vitaminas que, a depender ali da cirurgia que foi feita, né, provavelmente a pessoa vai ter deficiência daquela vitamina e qual reflexo aquilo vai ter na pele. Eu vou trazer isso também para vocês. Eu espero que você tenha gostado. Então coloca aqui nos comentários, né, se ficou alguma dúvida. Pega aí todas as informações, manda aqui todas as dúvidas e eu te espero na próxima aula. Beijos!